Olá, estamos começando mais um Ponto de Vista, estamos sempre ao vivo aqui pela Santa Cecília TV, neste horário da 1h30 da tarde, uma tradição da discussão política e, claro, o debate dos temas importantes aqui para a cidade, para a nossa região metropolitana, sempre na pauta saúde, educação, meio ambiente, o transporte, a segurança pública, os empreendimentos importantes que estão acontecendo na cidade, as principais obras, enfim, né? Os assuntos do nosso dia a dia e o espaço sempre aberto, democraticamente, para a gente também debater e discutir os assuntos de interesse nacional, especialmente nesta edição na área da economia, né? Nos avanços da construção civil, né? Um importante, talvez o mais importante setor da atividade empresarial brasileira, porque gera um número elevadíssimo de empregos, né? E claro, você sabe, de segunda a sexta, a nossa reprise, diariamente também aqui no Ponto de Vista, a partir das 20 horas, né? 8 da noite. Quem está conosco nessa edição, a gente recebe com muito prazer o empresário Paulo Mendes, diretor-presidente do Grupo Mendes, e participa aqui com a gente do Ponto de Vista desta terça-feira. Prazer recebê-lo, tudo bem, Paulo? Bem, é um prazer estar aqui. Boa tarde para todo mundo. Fernando Chagas, nosso cientista político, não é, que está sempre atento aí às questões da cidade e do país, mais uma vez participa e colabora com a gente aqui no Ponto de Vista. Tudo bem por aí, Chagas? Tudo bem, olá amigos, um abraço a todos. Estou aqui ao lado de um otimista por natureza, né? O Paulo Mendes, sempre investindo muito na cidade de Santos. Mas antes de falar de grandes empreendimentos que dão retorno de renda, de emprego para a cidade e para a Baixada Santista, falar um pouquinho de economia internacional, rapidamente. Prometo que dessa vez não vou falar do Brasil, vou falar da economia internacional, né? Nós já estávamos até comentando sobre isso. Economia internacional, infelizmente, vai entrar num momento de grandes dificuldades. O Brexit da Inglaterra, do Reino Unido, melhor dizendo, né, corre um sério risco de romper com a União Europeia rapidamente, devido ao Boris Johnson, né, o novo premier do Reino Unido, que promete sair rapidamente da União Europeia. Isso afeta os mercados de uma forma geral no mundo, né? Temos também a Alemanha também com o PIB negativo, afeta o mundo. E principalmente a briga comercial entre Estados Unidos e China, que já está afetando os Estados Unidos e vai afetar o mundo de uma forma geral, prometendo até que até 2021 o mundo entre em recessão. Não ia falar do Brasil, mas infelizmente ainda tem que falar do Brasil. Ruim para o Brasil quando tem a Argentina. A Argentina, sem entrar no mérito da escolha do povo argentino, que tende hoje a eleger o Fernandes, um político de esquerda, abala o mercado financeiro e o mercado de capitais. Abalando o mercado financeiro e de capitais, logicamente, abala a economia como um todo. Abalando a Argentina, que é o terceiro maior parceiro do Brasil, abala naturalmente também o Brasil. E o Brasil, acredito que, apesar da reforma da Previdência, devido a questões políticas, nós continuamos patinando. Desta forma, mesmo liberando o FGTS, o Brasil este ano não vai crescer mais de 1%. E se realmente concretizar que o mundo vai dar uma desacelerada, até aqueles 2% prometido para 2020 para o Brasil não vão chegar aos 2%, vão ficar ali em torno de 1,5%. Então o mundo passa por um momento difícil, vai passar por um momento difícil, principalmente a briga entre Trump e Xi Jinping, e que abala toda a economia internacional, inclusive do Brasil. Muito bem. Marcos Santana lá na ponta, sempre atento às redes sociais, às transmissões que fazemos aqui do nosso ponto de vista, a sua participação é sempre importante aqui com a gente. Tudo bem por aí, Santana? Tudo bem, boa tarde a todos. Ele é Buturão. Eu vou dar um recado do Uriel Vilas Boas, que acompanha a gente todos os dias aqui. Ele informa que hoje, às 19 horas, no Sesc de Santos, acontece o lançamento do movimento Baixada Viva, que é uma iniciativa que busca aglutinar diferentes setores da sociedade para discutir e implementar propostas que busquem o desenvolvimento da Baixada Santista. Então, todos estão convidados a participar desse movimento Viva Baixada, Baixada Viva. E eu quero cumprimentar você que nos acompanha ao vivo, convidar você a participar também do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão pelo Facebook. Ponto de Vista, com Edgar Butrão, ou então por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. O programa pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook. E você que nos acompanha na reprise às 20 horas, uma boa noite.
Boa noite sempre para você que está na reprise aqui com a gente. Lembrando que o programa acaba ao vivo, né, às 12h30 da tarde. A reprise é às 8 da noite, nesse espaço de tempo. Só Deus até às vezes até ele duvida das coisas que acontecem na nossa complexa República Brasileira, né? Eu vou aproveitar aqui esse gancho aqui do Uriel, Paulo. Baixada Viva, enfim, preocupação com o desenvolvimento, né, com maior possibilidade de geração de emprego e renda aqui na cidade, na região. E aproveitar o gancho seu, você que hoje pilota o Grupo Mendes, né, mas que teve no seu pai, o nosso saudoso Armênio, né, como disse o Chagas, além de um grande empreendedor, um otimista, né? O Armênio foi um visionário, né, e acreditava que as coisas iam dar certo, que as coisas iam funcionar, fazendo certo, as coisas, os resultados viriam, enfim, né. A Baixada está viva, não está viva? Qual é a visão que você tem hoje aí da nossa situação aqui? Eu acredito, não, eu tenho certeza que ela está viva, né? Tanto a Baixada como o Brasil. Concordo, né, com os comentários do Fernando. Acho que o Brasil está vivendo um momento propício para o crescimento, apesar das questões políticas, mas acho que as questões políticas não vão segurar o Brasil. Eu tenho essa convicção. Acho que o grande desafio é a questão mundial, né? Mas eu acho que a gente não pode ficar sempre à expectativa que o horizonte fique, né, sem nuvem, céu de brigadeiro, para que a gente arrisque, para que a gente empreenda, né? A gente tem outros números que são os números do varejo, né, e principalmente aqueles que estão dentro dos nossos shoppings. Existe crescimento, né? Mesmo numa economia estagnada, a gente vê que no Brisamar tem um crescimento um pouco mais tímido, e no Praia Mar um crescimento com um número um pouco mais robusto. Então, o varejo, né, principalmente o local, como você perguntou da Baixada, ele está respondendo. É claro que se a gente perguntar para o varejista, está aquém da expectativa dele, porque eles passaram 4, 5 anos numa situação muito complicada, né? Então a base não era muito forte para esse crescimento. Mas, respondendo a sua pergunta, a gente acredita na Baixada e continua acreditando no Brasil. Falar em Baixada, tem um assunto que virou lenda urbana, né? Mas que voltou à tona agora com essa definição aí da Ecovias, o governo do estado e a prefeitura de Santos fecharem um acordo para finalmente, né, sair uma ligação seca entre Santos e Guarujá. Por outro lado, alguns empresários e a própria Codesp estão jogando areia, acham que não é por aí, que, enfim, pode atrapalhar o bom andamento do porto. Sei que não é a especialidade sua, né, nesse assunto, mas você é empresário, tem contato aí com todos os empresários da cidade, da região, do país até, né? Não chegou a hora da gente fechar realmente, finalmente uma ligação seca, já que está tudo pronto, aí está viabilizada a parte financeira, econômica. O governador do estado acordou com o prefeito Santos num evento lá no Sheraton, né, evento portuário lá no Sheraton, enfim, né? E, enfim, o pessoal jogando areia, quer dizer, a hora que a coisa fica toda acertada, não tem mais problema financeiro, vai ter lá o pedágio, a Ecovias vai ficar mais não sei quantos anos gerenciando o sistema enchente de imigrantes, né? Aí o pessoal vem do outro lado dizendo, não pode, porque o navio vai bater, na altura do navio vai bater, vai derrubar o navio, vai derrubar a ponte. Não vai fazer a manobra. Vai fazer manobra, enfim. Paulinho, como é que você vê isso? É má vontade? O que é, hein? Perguntou se já chegou o momento de ter uma ligação seca. Já passou e muito, né, do momento. Eu acho que se a gente tiver que toda a decisão a tomar, a gente ter uma unanimidade que aquela é a melhor decisão, a gente não vai caminhar, né? Uma vez eu estava escutando, eu não lembro quem foi que falou isso, mas para que a gente vai ficar discutindo se a ligação tem que ser do ponto A, ponto B, ponto C, né? O primeiro que se viabilizar, vamos fazer. É claro que sempre com o propósito do progresso, né? Eu acho que já passou do momento de nós termos essa ligação seca entre Santos e Guarujá. Pois não, Chagas? A que ponto essa conurbação, vamos dizer, né, principalmente se houver essa ponte ou túnel, seja lá o que for, mas uma ligação, favorece Santos e toda a Baixada Santista? Qual é a sua visão a respeito disso?
Não, eu não tenho dúvida. Eu acho que, principalmente as duas partes vão se beneficiar, né? Eu acho que ela ajuda a economia das duas cidades, né? Santos é uma cidade que tem uma limitação territorial grande, né? Ela já está verticalizada, né? Guarujá tem uma ociosidade em termos, tem muitos apartamentos muito bons, né? Inclusive em frente à praia, com preços extremamente acessíveis e desabitados, né? O que eu acho que Santos precisa hoje é aumentar a massa populacional dele para que gere mais riqueza para a cidade, né? Eu tenho certeza que o Guarujá também vai se beneficiar com o fluxo inverso, que é do santista podendo aproveitar as praias do Guarujá e com isso investir também em turismo, gastronomia, né, cultura e tudo mais. Eu sou a favor disso. Paulo, a gente está falando também em Santos e Guarujá, mas é uma tendência, é um fenômeno que eu estou observando, que o litoral sul, principalmente Praia Grande, também está em crescimento. Parece que até uma tendência de amanhã, depois, até a população da Praia Grande ser maior do que Santos. Como você vê também essa situação? Isso é benéfico para a Baixada Santista, para Santos, para Praia Grande? Olha, eu acho que quando a população, independente de qual das cidades ela aumenta, o ideal seria que todas elas aumentassem. Sempre vai ser benéfico, né? A gente acredita nesse aumento da população, a gente acredita na melhora constante. Você estava se referindo à Praia Grande, da Praia Grande, tanto é que a gente está em vias de apresentar um projeto do nosso shopping lá na Praia Grande, né? Isso deve acontecer nos próximos 2 ou 3 meses, né? É um namoro muito antigo, né? Esse namoro começou há 6 anos atrás, né? Vamos ver se vira casamento agora, né? A gente só está na expectativa do sim. Tá noivo, pelo menos. Já está com a aliança, está com tudo, tá noivo. Qual é o local? É em frente à prefeitura. Tem uma rotatória, né? A prefeitura fica de um lado, na Kennedy, né? E é outro terreno de 33 mil metros quadrados. O shopping seria mais ou menos uma proporção do Praia Mar, menor? Ou já olha, tem ideia ele disso, é muito ou não? próximo. O Praia Mar tem 39.800, né, de ABL. O nosso projeto ele está em 41.700. É a mesma coisa. Né? A diferença basicamente é muito pequena. seria um shopping proporcionalmente parecido com o Praia Mar. Sim, assim, é claro. Volume, Em tamanho, termos de tamanho, ele é muito similar. A configuração, a questão do trânsito interno dele, ele vai ser diferente. Né? A gente tem que evoluir e aprendendo com os nossos erros, né? Ou aproveitando aquilo de bom que a gente vivenciou nos outros. A gente acredita, a gente está muito animado com o resultado do projeto que a gente chegou. A gente está muito, acho que todos aqui que participaram do projeto, né, com relação ao grupo, todos estão muito otimistas com relação ao projeto e a gente também está otimista com relação à localização e à cidade e por mais que tenha essas turbulências, né, da economia, a gente continua acreditando. É claro que a gente não pode lançar isso hoje, mas porque o mercado ele tem que se fortalecer um pouquinho mais para receber um empreendimento desse porte, mas a gente acredita que muito em breve será possível fazer o lançamento e inauguração com sucesso do shopping na Praia Grande. Diga, Santana. Edgar, quando um grupo empresarial como o Grupo Mendes faz um investimento, planeja um investimento dessa magnitude, logicamente os empresários eles se balizam com vários estudos de impacto e de retorno financeiro e parece que o Grupo Mendes vê uma boa oportunidade ali naquela área de Praia Grande, porque é a área da cidade onde mais tende a ter um desenvolvimento econômico ali, imobiliário, né? E também percebe-se também uma observação com relação às outras cidades do litoral sul ali, né? Mongaguá, Itanhaém. Parece então que vai ser um shopping meio que um caráter, de certo modo, metropolitano ali, que vai acabar capaz de atender a população ali, daquela parte da cidade, a população flutuante dos turistas durante a temporada e também de outras cidades do litoral sul também. Acho que é por aí, né, Paulo? É por aí. É claro que o empreendimento desse porte, a gente tem que mirar a população residente.
né? Porque a gente tem que viver, e o lojista ele tem que viver os 12 meses do ano. É o dia a dia, né? Né? A gente gosta muito daquela localização porque está junto à prefeitura, tem a concentração Bom dos local, funcionários públicos, né? Na Praia Grande, a grande maioria deles estão ali, né? É um pessoal que tem estabilidade, é um pessoal que tem uma faixa de renda significativa, né? Isso é bacana. E também tem muita área virgem ali do lado, né? Tem muita área que já está descampada, já está desmatada, está na terra. A gente sabe que o empreendimento desse porte, ele é o fomentador do desenvolvimento daquela região, daquele bairro. Isso aconteceu no Praia Mar, haja visto o BNH. O BNH, eu não vou me recordar o número, mas um apartamento ali valia 20, 30 mil, agora está valendo 220. Né? E outros empreendimentos, inclusive nossos, a gente lançou na redondeza do Praia Mar. A gente lançou o Gran Maison, onde mora o meu irmão e morava até pouco tempo atrás a minha irmã. E do lado do Corporate, a gente lançou o próprio Corporate e lançou o Via de França também com 200 unidades. Então a gente acha que ao lançar o shopping na Praia Grande, muito rapidamente, né, os incorporadores de lá, eles vão olhar para aquela região, vão investir e talvez se torne naquela região ali, a Vila Mirim, se torne o grande bairro da Praia Grande. É a coisa que a gente está apostando. A gente não despreza a população flutuante. Claro que a gente conta também com as cidades vizinhas, mas o nosso estudo... É um plus, na verdade. É claro, isso, né? O nosso estudo está todo baseado naquele bairro, na Praia Grande e no seu entorno. Paulo, um assunto bastante polêmico, eu vivo o dia a dia, né? Graças ao seu pai, a Aparecida se transformou. Praia Mar, você falou Corporate, né? Também o Sheraton Hotel, né? Sim. A Aparecida hoje é outro bairro. O centro da cidade é o meu dia a dia, vivo ali na prefeitura. Você falou da prefeitura da Praia Grande. Inclusive, o Rogério Santos, secretário de governo, apresentou, está na Câmara, um projeto de incentivos fiscais para tentar recuperar o centro. Como você vê a questão do centro aqui em Santos? Olha, eu não conheço o projeto, né? Então eu não posso falar a respeito, mas eu acho que o centro ele precisa que seja feito um trabalho e esse trabalho tem que ser feito rápido, né? O centro ele está esvaziando muito rapidamente. Eu acho que isso tem que ser estancado. O centro tem a sua importância, né? E eu acho que seria dever dessa administração estancar essa fuga de empresas do centro. Infelizmente não tive contato ainda com o projeto, mas eu acredito que ele deva estar indo a esse encontro. E o ideal é que as pessoas voltem a morar também, né? Você não concorda com essa tese? Eu concordo. Você acha que não dá mais para você? Não, eu acho que sempre dá. Né? Tudo depende do projeto e depende da vontade. Né? Eu acho que para morar talvez tenha que ter um investimento um pouco maior do poder público para que haja a vontade das pessoas morarem lá. Né? O centro a gente sabe que tem um problema muito sério, que é a questão do tombamento. Né? Isso limita demais, né, toda aquela região e por mais que tenha incentivo, esse limitador nunca vai ser favorável para o centro. Não estou falando que eu sou contra, né, o tombamento, eu sou contra o tombamento desordenado, né, sem incentivo, né, sem nenhum sentido, né, só pelo fato de ser uma construção antiga. A gente vê muita coisa nesse sentido. Mas alguma coisa tem que ser feita. Você que também atua na construção civil, né? Inclusive o prefeito Paulo Alexandre Barbosa está enviando um novo projeto para mudar o Alegra Santos, principalmente no quantitativo, né? Permitir... É Alegra Santos ou Alegra Centro? Alegra Santos. Alegra Centro, né? Santos Criativa, Santos Criativa e Alegra Centro. Santos Criativa é o projeto, desculpe, e o Alegra Centro. Para dar também um incentivo maior para o Alegra Centro, né? Moradias populares ali no centro caberia, na sua visão?
Minha Casa Minha Vida, esse tipo de coisa? Não. Até porque não cabe, né? Devido ao preço do metro preço do quadrado terreno. em Santos. O preço do metro quadrado de Santos, mas moradias populares, vai classe média baixa. Você acha que revitalizar... Caso de São Vicente, por exemplo, tem um comércio muito forte, mas tem residências do lado. Talvez se trouxesse residências, moradias para o centro. Não Minha Casa Minha Vida. Como eu disse, o solo não eu acho que permite. cabe, né? Eu acho que cabe, mas precisa ser feito um trabalho que antecede a isso, né? Eu acho que o centro hoje ele está configurado como comércio. É claro que configurado talvez a palavra não seja a mais adequada. Para que as pessoas tenham a motivação para mudar para lá, eu acho que tem que se adequar a algumas coisas, tem que fazer alguns investimentos. O poder público tem que fazer algum investimento para tornar atrativo. Eu acho que para ilustrar um pouco o que eu vou falar, imagina só, você tem uma fazenda e você quer fazer um loteamento. Se você simplesmente sair vendendo os lotes sem fazer mais nada, você não vai vender para ninguém, né? Você tem que fazer primeiro toda a infraestrutura, fazer lá o clube, né? Você tem que colocar o atrativo para que as pessoas venham, comprem lá o seu lote e desenvolvam o projeto para fazer a sua casa, né? Eu acho que tem que ser alguma coisa muito próxima disso, né? Tem que tornar aquela região atrativa para que ela se convença a mudar para lá, né? Hoje eu vejo que ela está muito configurada para comércio, né? É possível ser feito? Claro, tem que ter uma vontade para isso. Vamos fazer um intervalo, já a gente volta aqui na sequência do Ponto de Vista, tá bom? Em instantes. De volta aqui o Ponto de Vista, hoje com a gente Paulo Mendes, diretor-presidente do Grupo Mendes, né? Nosso Fernando Chagas, Marcos Santana, sempre acompanhando aí as redes sociais, as novidades que surgem aí durante o programa. E o Grupo Mendes, evidentemente, está aí envolvido nessa transformação aí de parte, né, da nossa Ponta da Praia, né? Obras que a gente vê ali na Avenida da Praia, Saldanha da Gama, obras viárias, que são as obras e que tem aquele impacto, né, muito forte e que precisam ficar prontas antes da temporada de verão. Tem uma confusão danada por ali, claro que por isso que o início foi exatamente com as obras viárias, né? Depois virão outras obras importantes que a gente vai devagarinho aqui comentando com o Paulo Mendes, né? Tem uma obra importante também no Jabaquara, que é a construção de uma escola de porte grande, né, ali na saída do túnel. E eu queria então rapidamente, no que está projetado, no que está planejado, você comentava aqui com a gente, está tudo dentro do cronograma, né, Paulo? Tudo dentro do cronograma. Acho que a primeira obra que a gente vai entregar é essa do Jabaquara, né, que é O Jabaquara primeiro? É a primeira que a gente vai entregar, e depois o viário. O viário é dividido em 4 trechos, né? A gente vai entregar o trecho 1 e o trecho 2 está praticamente pronto, mas o que a gente pretende é entregar a totalidade dos trechos, inclusive aquele que passa em frente à balsa e circundará o novo centro de convenções. Nosso prazo ele é um pouco mais elástico do que esse que você falou, mas a gente vai tentar respeitar a entrega. É claro que isso não é isso é uma vontade, toda a equipe, tanto nossa como do pessoal da Pevisan, estão todos empenhados para que a gente entregue antes do início da temporada. Tem respeito à população e ao turista que vem visitar a nossa região. Mudanças bastante significativas, né? Quem passa ali percebe, está ficando legal, está ficando bonito, né? A ciclovia veio ali para o lado do mar, não é? Ficou aquele espaço para dentro, uma outra curva foi feita, enfim, não dá para explicar assim, exatamente sem a gente ter o visual aqui, né? Mas realmente foram mudanças bastante significativas. O projeto não é de vocês, Não. né? O projeto foi todo da prefeitura, né? Mas acho que está ficando legal, né? Interessante ali aquela mudança viária, enfim. Né? A gente percebe que a aceitação está sendo grande, porque no começo tinham muitas dúvidas, né? Até algumas críticas, principalmente quando a gente começou a fazer o trabalho no viário. E agora, quando as pessoas percebem como será entregue o viário, inclusive tinha muita dúvida com relação à faixa de estacionamento, esse tipo de coisa, a gente escuta muita opiniões ou muitos comentários positivos,
né, com relação principalmente a trecho 1 e 2, que já está com a configuração praticamente já de acordo com o projeto. Acho que a população aceitou bem, né, e o projeto foi muito feliz por parte da Prefeitura. O projeto viário começa no aquário, ou não? Um pouquinho para frente, né? Um pouquinho para frente do do aquário. aquário, né? E vai até realmente o ferryboat. Passa um pouco, ele circundará aonde será o centro de convenções, ele vai até a Maricovas, ali. Inclusive, uma das faixas vai ser desativada. Diga, Chaves. Não, e um dos pontos que deixou muitas dúvidas, e alguns criticaram, né? Talvez tenha sido falta de informação, Paulo, sobre o estudo de impacto de vizinhança, o WAVE. No passado, todo impacto, ou negativo ou positivo, quem arcava era o município, a prefeitura. Com o estudo de impacto de vizinhança, quem arca com os impactos ambientais que eu digo, né, no ambiente urbano, é o particular. Então, a prefeitura ganha, o município ganha com esse estudo de impacto de vizinhança, que foi muito bem aproveitado nesse empreendimento. E além desse empreendimento, também tem um outro, né? Centro de atividade turística, que eu gostaria que você também falasse. Você está falando que a contrapartida é referente ao WAVE. Ao WAVE, isso. Então, o WAVE ainda está por vir. Né? Naquele terreno, a gente teve alguns presentes, vamos dizer assim. Né? O primeiro, lá atrás, mas a gente já sabia que era dessa forma, na gestão do Papa, eu acho que para proteger os clubes, ele instituiu uma NID, né, naqueles terrenos, e para desenvolvimento ou para projetos residenciais, né, para prédios, ele instituiu que deveria ser pago uma outorga de 80 milhões, um número muito próximo de 80 milhões. 60, Não, é 80 e uns quebradinhos, ou 79 e uns quebradinhos. É muito próximo de 80, estou arredondando. E a gente ficou com o terreno parado durante muitos e muitos anos, porque não dava para pagar 80 milhões, porque não viabilizava nenhum tipo de empreendimento. O Paulinho, o prefeito, ele fez uma proposta de mudança de lei, passou para a Câmara aprovou, e ele sancionou, diminuindo de 80 para 43 e sendo pago em obra. Né? A gente tem que lembrar que aquele terreno, nós compramos, aquele terreno já é nosso. E mesmo assim, a gente está tendo que pagar mais 43 milhões. Por conta do tamanho do empreendimento, o nosso projeto vai ser submetido ao WAVE. Isso. Né? Que vão ser, eu espero que não sejam muitas, mas provavelmente vão ter outras necessidades. Que a gente, além dos 43, a gente não vai ter que pagar essas outras medidas mitigatórias. Né? Não sei qual vai ser o valor que o projeto está tramitando na prefeitura. Isso, na né? Comaive. O WAVE também está tramitando e acredito que mais 2 meses, provavelmente, a gente vai saber exatamente qual é a necessidade. Você me perguntou também... é o do Regatas? O terreno do Regatas, do Vasco e do Saldanha. Ah, você fala dos 3 ali? Dos 3. Ah, tá. O projeto que a gente está desenvolvendo, que está tramitando lá na prefeitura, ele pega por completo o Regatas, pega por completo o remanescente, que no caso é nosso, do Vasco, e uma parte do Saldanha. Né? Ele ainda vai ficar com espaço a ser desenvolvido um projeto de 7 mil metros. Né? Na outra parte do Saldanha? Isso. Nosso terreno tem 27, a gente vai usar 20. Né? Vai ficar 7 mil para nós desenvolvermos um projeto no futuro. Você me perguntou com relação ao CAT. Isso. Né? Eu gosto de explicar bem isso, porque quando foi apresentado para a população que um grupo empresarial ia pagar uma outorga de 120, 130 milhões, eu fiquei me perguntando aqui, se eu estivesse lendo essa matéria, o que eu pensaria? O cara é louco, né? Eu procuraria entender o porquê. Os 43, foi o que eu falei agora há pouco, é para que a gente possa desenvolver esse projeto e lançar esse projeto residencial. Então, é meramente financeiro. Né?
ele reduziu de 80 para 43, a gente acha que esse 43, por mais que seja alto, mas não inviabiliza o projeto. E o momento que a gente está passando, não tinha essa questão, tinha uma expectativa grande com relação à reforma da Previdência, como se configurou, não tinha tanto essa questão do resto do mundo, da recessão global, a gente apostou no momento e a gente continua otimista com relação a isso. O CAT não. O CAT, a motivação não foi essa. O CAT foi mais uma reestruturação interna do grupo. Né? Com o falecimento do meu pai, nós tivemos que se reestruturar. Antigamente, eu tomava conta, o grupo tinha 3 divisões, né? Eu tomava conta da parte de renda, né? Shoppings e todo o resto que nós temos de imóveis para locação. O meu pai da incorporadora e o meu irmão da parte de serviço. Mas ele que mandava. Sempre. E continua mandando com seus ensinamentos. Continua mandando lá de seus cima. ensinamentos. Né? Nós éramos divididos em 3 e cada um tomava conta de uma divisão. Com o falecimento do meu pai, a gente teve que se reestruturar. Né? E a gente resolveu centralizar na parte imobiliária. Né? O meu irmão, ele se debruçou e ele está focado na parte de construção. Eu fui também na parte de incorporação, mas só na parte de incorporação, não atuo muito na construção. E sobrou o segmento de serviço. Quando eu falo sobrou, talvez seja uma palavra meia forte. O segmento de serviço lida com pessoas, lida com atendimento, é uma coisa personalizada. Então, demanda muita energia, demanda muito tempo. Se o nosso foco não era mais o segmento de serviço, fatalmente a gente ia atender pior. Né? Fatalmente a gente ia perder faturamento, perder produtividade, consequentemente a gente talvez não tivesse possibilidade de atrair tantas pessoas para os nossos negócios, que é hotel, na parte de serviço, é hotel, flat e o próprio centro de convenções. Quem iria perder era a cidade, consequentemente nós também. Aí a gente resolveu a gente tomou uma atitude que nós já estávamos pensando há algum tempo, haja visto o Sheraton, né, a decisão de não assumir a administração daquele hotel foi do meu pai. A decisão de escolher, a escolha pela bandeira Sheraton foi dele também. Né? Então ele terceirizou a administração do hotel. A gente seguiu o mesmo caminho. Só lembrando, o Grupo Mendes construiu o hotel, né? Ele continua sendo de nossa propriedade, claro. Só que a administração, eu acho, para facilitar o entendimento, é terceirizada. Terceirizada para o Sheraton. Né? Certo. É terceirizada. A gente fez a mesma coisa no Parque Balneário e no Carina. Né? A propriedade continua sendo nossa, só que a administração a gente passou para a rede atlântica, tanto do Parque Balneário como para o Carina. E aí não fazia mais sentido nós ficarmos só com o centro de convenções. Né? A gente não tinha mais a estrutura para isso. E aí a gente tomou a decisão, a gente se reuniu em família, e a gente tomou a decisão de aderir. Né? A gente viu nessa lei uma oportunidade de sair pela porta da frente. É um investimento caro, é um investimento alto, mas a gente está fazendo isso também muito por conta do legado do meu pai. A gente sabe que toda a história do meu pai aqui na cidade, a gente sabe do carinho que o meu pai tinha pela cidade. Carinho não, ele se considerava santista. Ele era mesmo. Ele se considerava santista. Eu acho que ele era mais santista até do que eu, não que eu não seja, né? Mas eu não tive possibilidade de escolher. Ele escolheu ser santista. Né? Então, nessa condição, acho que ele era mais santista do que eu e do que muita gente também. Ele tinha uma paixão aqui pela cidade, né? Ele vislumbrava Santos como um potencial como Miami, né? E não se conformava essa situação difícil. O Brasil é difícil, né? Na verdade, né? É um país que tem amplas possibilidades. Imprevisíveis. Mas é um país imprevisível, um país difícil. Santos está inserido no contexto, lógico, né? Mas ele não se conformava muito com isso. Eu cansei de tomar cafés com o Armênio, discutir essas coisas, enfim. E é o que eu sempre disse aqui, né? O grupo poderia ter se desenvolvido, poderia ter crescido
para São Paulo, para a região de Campinas, provavelmente tinha condição de fazer o que quisesse, né? Mas ele se focou aqui, gerando empregos, né? Fazendo esse tipo de investimentos, uma coisa bacana. Que a gente Arriscando não pode... muito. Arriscando muito, sem dúvida nenhuma. Taxado de louco, no mínimo 2 vezes foi taxado de louco. A primeira no Miramar, né? Porque toda a engenharia da cidade dizia que não dava, não era possível e tal, e acabou que o shopping foi construído lá, teve alguns problemas e tal, mas acabou funcionando muito bem. Imagina o Gonzaga hoje sem o Miramar. Ninguém imagina o Gonzaga sem o Miramar. Como ninguém imagina a cidade de Santos sem o shopping Praia Mar hoje, né? Também disseram aquilo que você falou no começo, né? Do BNH. Imagina, construir um shopping no BNH, esse cara é louco, vai quebrar e tal. Vai lá hoje no shopping Praia Mar e vê o shopping Mudou o Praia eixo Mar, da cidade, Mudou né? o eixo da cidade, enfim, né? O cara era um E visionário, a mesma coisa acreditava aconteceu na no cidade. corporate. Né? A mesma coisa aconteceu no corporate. O corporate a gente lançou um empreendimento não só para salas, mas a parte de sala, que é o multiuso, salas, hotel e residencial, a parte de salas, só a parte de salas é maior do que o próprio Praia Mar. Isso é inacreditável. Bem inacreditável. Né? E a gente colocou ele num lugar que era fora do eixo. Até então era o que? Era na costa, Conselheiro e centro. Mas é que depois, o Praia Mar, né? Aí ninguém mais ousava duvidar do Alameda. Entendeu? Ninguém mais ousava. Depois do Miramar e do shopping Praia Mar, ainda teve o Brisamar em São Vicente. Porque no Brisamar em São Vicente os caras diziam, não, vai acabar com o centro de São Vicente. E o empresário? Acabar com o centro da cidade, não sei o quê. Não acabou nada. Rapaz. Pô, melhorou até, colaborou, né? Levou outro público, inclusive. O empresário no Brasil, devido às condições imprevisíveis, ele tem que ser muito corajoso, ele tem que ser ousado. E o Armênio, ele foi muito ousado, principalmente que ele inovou, né? Ele mudou a cara da cidade. E é difícil você pegar, principalmente nas condições de hoje, Paulo, um empresário que queira arriscar. E o risco é inerente ao empresário, mas ele tem que ter um cálculo, né? Tem. Ele fazia por paixão. É claro, o nosso grupo, ele visa lucro. Eu acho que é assim que a gente cresce, é assim que a gente ajuda o crescimento também. É com lucro. Gera emprego, mas gera renda. Não era o único objetivo do meu pai. Quantas vezes eu vi em apartamento residencial, prédios que ele fez, já estava vendido, toda uma aprumada, quase toda aprumada. Aí ele visitava a obra, ele via que tinha uma configuração que podia ser melhorada. Ele ia na planta, decidia pela mudança, falava assim, olha, nos meus apartamentos, né, aqueles que não tinham sido vendidos, muda todos. E chama todos os compradores que eu quero conversar com eles. Aí chamava, expunha a mudança, e o comprador, olha, senhor Armênio, mas estou com o orçamento apertado, não vou conseguir pagar essa diferença. Não, eu não quero diferença. Eu só quero autorização para que você deixe eu mudar. Né? Isso daí eu acho que é investir na marca, respeito ao cliente. Claro. Nem tudo que ele fazia estava visando o lucro. Né? O que ele queria fazer era aquilo que ele considerava que era o melhor. Se ele pudesse oferecer alguma coisa a mais, por mais que diminuísse um pouco a margem, ele faria sem nenhuma dúvida. Vamos para mais um intervalo, já a gente volta aqui conversando um pouco mais com o Paulo Mendes, né, sobre as obras importantes aqui da cidade, os principais empreendimentos estão vindo por aí, sem dúvida nenhuma, né? A gente volta em instantes. Muito bem, sequência do ponto de vista, a gente aqui segue conversando com o Paulo Mendes, diretor-presidente do Grupo Mendes, né, o DNA empreendedor, né, deixado pelo Armênio Mendes, seguido aqui pelo Paulo e pelo Alex, que hoje pilotam o grupo, né? E vem aí obras importantes, a gente falava sobre a sequência da Ponta da Praia, todo mundo está muito interessado em saber, e o ano que vem começam as obras propriamente ditas do Centro de Convenções, do Mercado de Peixe, é isso? Esse ano. Esse ano ainda? Não, a gente tem 2019? que começar... já começa agora? Tem que começar esse ano. Primeiro nós vamos entregar o Mercado de Peixe, porque é menorzinho, e principalmente porque o Mercado de Peixe atual, ele está numa área que será uma praça do terreno do Mercado de Peixe futuro, do CAT, que é o Centro de Convenções, o futuro. Né? Mas os dois vão começar esse ano
e a entrega provavelmente janeiro, fevereiro do mercado de peixe. Pode ser que a gente consiga antecipar alguma coisa. E se o tempo deixar, até junho, a entrega do novo centro de convenções. O centro de convenções, a obra começa também esse ano? Também esse ano. Ah, tá. Só que é claro que é um pouco mais complexo, né? O centro de convenções são 30 mil metros de área construída. Né? A gente tem que começar esse ano para conseguir entregar no meio do ano que vem. E Paulo, pronto o centro de convenções, qual o seu destino? Prefeitura, poder público? Do CAT, do futuro? Isso. A gente vai construir, eles vão fazer uma vistoria, a gente vai entregar oficialmente o centro de convenções para a cidade e o que eu sei extraoficialmente é que provavelmente eles vão fazer uma licitação para arrumar um operador para o centro de convenções. Né? Mas isso... Você deu algum conselho ao prefeito? Sugeriu alguma coisa? Como empresário? Olha, tem muita gente boa. Né? Não quero nem falar tem que fazer de... isso mesmo, né? Não tem nem que falar de A, B ou C, mas tem muita gente boa no mercado que conseguiria tocar com sucesso o centro de convenções. Inclusive, o desenvolvimento, o projeto do centro de convenções é nosso. Né? É o único dos empreendimentos que o projeto é nosso. A gente, ao desenvolver o projeto, a gente chamou várias pessoas para criticar o projeto. Né? Então tiveram algumas alterações e a gente acha que o projeto ele está infinitamente melhor do que o nosso hoje. Até porque o tempo passa, né? As coisas vão mudando, né? Por outro lado também, você falou, né, a questão aqui da Aparecida, né? Nós tivemos um grande desenvolvimento, gerou renda e tem que gerar renda. Tem que gerar. Gerou emprego. Quantos empregos ali não geram? Nessa crise, né, que nós estamos. E Santos, o estudante antigamente ia para os bancos, hoje não tem mais agência bancária, então ele tem que ir para o comércio, né? Por outro lado, tem aquele imóvel que está o centro de convenções atual, na Francisco Glicério. Qual o destino daquele local? Geração de renda, geração de emprego, qual o destino dele? A gente vai converter aquele imóvel para locação. Nós já estamos com 4 contratos assinados. Vai vir para cá a Leroy, né, numa área de 9 mil metros. Vai vir para Santos também a Decathlon, numa área de 3.200. Vai vir, já está em Santos, mas vai para o local a Cobase. E também uma rede de cinema que é a Cinépolis. Esses 4 contratos nós já temos assinados. O importante... Cinema é bom, hein? Legal. Lamentavelmente, nós tivemos o recente fechamento da sala lá do Miramar, do Shopping Miramar, né? Que era o Espaço Unibanco, depois virou Espaço Itaú Unibanco, enfim, né? Era uma perda, assim, monumental. Machucou meu coração, sinceramente, esse fechamento. Cansava de ir lá assistir bons filmes que passavam lá, melhores que nos outros até, viu? Indiscutivelmente. Mas diga, Paulo. Hoje, a nossa estrutura, ela tem ali, fora o nosso escritório, que o nosso escritório ele vai permanecer, só que ele vai para outro local. Então, não vou nem contar com esse número de colaboradores. Nós temos 50 pessoas para tocar o Mendes Convention. Com a vinda dessas lojas, muito por baixo, vai para 500 pessoas. Né? Então, a geração de emprego que vai ter só nessa mudança na ordem de 10 vezes. Né? É bacana, isso é importante. Tanto Leroy, Cinema, Cobase, Decathlon e tem alguns outros... varejistas e alguns outros operadores que a gente está tratando para complementar o resto da área. A gente vai transformar ali num grande power center. Isso gera consumo, quando você gera riqueza. Gera riqueza. Movimenta economia, gera imposto, gera emprego, consequentemente distribuição de renda, né? Faz com que a economia toda seja movimentada. Ativada, é um círculo virtuoso. Exatamente. E essa parceria com a Portuguesa vai seguir mesmo, não? Porque a gente passa ali na Ponta da Praia, o terreno que vocês vão construir mais à frente, né? Que era ali da área do Regatas, né?
Você tem ali um CT da Portuguesa, enfim, né? Nós fizemos para esse empreendimento especificamente, a gente fez um acordo com a Portuguesa, a gente construiu, né, o CT para que eles pudessem explorar, melhorar a questão do treinamento, para que eles preservassem o campo deles, né, para que no momento de jogo o campo tivesse melhor e também porque eles conseguissem oferir algum tipo de renda para ajudar até a própria Portuguesa. A nossa parceria com eles já é de longa data, né? A gente já ajuda a Portuguesa de uma forma um pouco mais ostensiva a questão de 4 anos, né? E a gente teve sorte nessa parceria. A Portuguesa foi bem, né? A Portuguesa, quando a gente começou a ajudar, não vou falar que isso é mérito nosso, né? Eu digo que nós tivemos sorte de estar com a Portuguesa, né, no momento de ascensão dela. É verdade. Né? Quando a gente começou a ajudar, eles estavam na 4ª divisão, hoje, se eu não me engano, eles estão na 2ª. É, a 2ª. Né? Na 2ª divisão. No Lupércio fez com que eles subissem e o Emerson agora, que é o atual presidente, também fez com que a Portuguesa tenha conseguido subir de categoria. Aquele projeto lá, de um shopping ali na Briosa, enfim, continua de pé, está postergado, não vai acontecer mais? A gente teve uma dificuldade, a gente negociou, a gente manifestou o interesse junto ao SPU, né, para aquisição da área, né, em termos de fazer uma permuta, mas infelizmente a gente não teve sucesso. É verdade, o terreno da União, né? É, o terreno da SPU. Né? O estádio é da Portuguesa, né? O entorno é do SPU. O estacionamento, por exemplo, é o estacionamento do SPU e a sede social confusão, né? Do SPU. Aí aquela pergunta que eu não quero calar, para que o SPU ou a União quer um terreno aqui em Santos? A troco do que é isso? É uma coisa inacreditável, né? Põe um preço ali e resolve isso, ou não? Seria isso, né? Mas a gente sabe que negociar com o poder público não é fácil. A gente, inclusive, documentou, nós tivemos várias reuniões lá em Brasília, né? Na época, o secretário era o Sidraque, nós tivemos algumas reuniões com o superintendente de São Paulo, que na época era o Robson Tuma. Eles mostraram receptividade com relação à nossa proposta, mas infelizmente não avançou. E agora, na mudança de governo, a gente mandou uma carta para a Portuguesa dizendo que a gente não conseguiria mais dar continuidade ao projeto. Marcos Santana, pois não? Flávia Souza acompanha a gente e pergunta aqui para o Paulo Mendes: você não acha que essa política do Paulo Guedes de menos renda e menos consumo acaba sendo mais gasolina na fogueira, sendo que o país é dependente do consumo interno? Não sei se também é essa a política do Paulo Guedes. Acho que não é esse o objetivo dele. Acho que, na verdade, ele não consegue, não é? Ele exagerou ao dizer que ia fazer isso, que ia fazer aquilo, que o Brasil ia rodar, então não sei o quê. Em um ano acabava demonstrou um total desconhecimento do Congresso Nacional, da política brasileira, na minha visão, não sei se você concorda comigo, né? E agora está no mato sem cachorro, que não sabe para onde ele vai. A impressão que eu tenho. Não sei se... Ela falou menos renda e menos consumo. Eu até entendo porque ela fala ela está falando isso porque porque a política está errada. Não, o que eu vejo, eu não sou um profundo conhecedor de economia. O Paulo Guedes é um liberal, né? O que ele quer, eu acho, é menos Estado e mais iniciativa privada. Seria muito bom, né? Para que as coisas tivessem um dinamismo um pouco maior. O que... de alguma forma, se é que eu entendi direito o comentário dela, e aí, se eu entendi, eu concordo com ela, o Brasil, ou a população brasileira é carente de consumo, né? Haja visto, isso daí facilmente ativa a economia, mas a gente não pode fazer isso de uma forma artificial. No Nordeste, quando teve aquela questão do Bolsa Família, a economia do Nordeste foi a que mais cresceu, né? Só que o problema é de uma forma artificial. A gente tem que fazer isso de uma forma que seja permanente e que não seja artificial. Mas eu vejo que o Paulo Guedes ele mira muito os Estados Unidos. Os Estados Unidos é baseado no consumo, né? Menos Estado, talvez menos tributação. Isso eu gostaria que o Paulo Guedes, né, mirasse também, menos tributação.
para que os preços ficassem mais acessíveis, para que eles pudessem ser mais facilmente, os produtos e os serviços mais facilmente adquiridos. A Fala em proposta tributação, você fala tributação? de Então fica à tributação. vontade. Aliás, a proposta do Marco Sintra aumenta a tributação, que é a proposta do Guedes. Se ele colocar uma alíquota de 25% para todos os bens e serviços, consequentemente, inclusive a cesta básica vai ser tributada com 25%. Então vai aumentar para o empresário e o pior, para o trabalhador. Eu entendo o que ela fala. 60% do PIB brasileiro são de consumo. Como você vai reativar o consumo? Vai reativar o consumo como vocês estão fazendo na França Glicério, gerando emprego, 500 empregos. Tinha 50, vão gerar isso da sustentação, e não o Bolsa Família, né? E o Paulo Guedes, ele tem muito uma visão de mercado, apenas mercado, e não dá uma solução para gerar emprego, gerar renda e gerar consumo. E quanto à tributação, nós temos 5 propostas e o Brasil ele é excessivamente tributado. Hoje está com 34% do PIB. Como é o empresário sobreviver com essa tributação, o trabalhador? E você tem uma visão de como fazer essa reforma tributária? Já ia perguntar exatamente isso. Não vou nem me atrever a falar o que tem que ser alterado. O que eu acho que de hipótese nenhuma, eu acho que a população não vai aceitar um aumento na tributação, né? Como você bem mencionou, a gente está excessivamente tributado e o que eu acho que a gente tem é que tributar menos o consumo, né? Eu acho que o nosso consumo hoje ele é muito tributado e também tem que ter uma simplificação grande, né? Hoje, as empresas, elas gastam, as empresas que eu digo a parte contábil e fiscal, o departamento contábil e fiscal da empresa, eles gastam muito mais tempo trabalhando para o governo do que propriamente para dentro da empresa, né? Isso gera muito problema, gera muito custo e a quantidade de normas, né, e regras que têm que ser atendidas é humanamente impossível alguém saber, né? Então, acho que a simplificação vai ajudar a dinamizar um pouco mais, mas eu não me atrevo a propor nem nada com relação à economia, mas eu acho que tem que passar por esses pontos. Paulo, a CPMF estaria descartada. Não, né? CPMF. Com a volta de CPMF, o pessoal ameaça, joga no ar e tal, para ver a reação. Então, A CPMF, estão falando de alíquota de 1,5%, 2%. A CPMF, se fosse algum imposto que tivesse o caráter só de fiscalização, eu talvez até não fosse contra, mas alguma coisa 0,10, 0 qualquer coisinha. Claro. O problema é que se colocar 0,10, amanhã vai ser 1,5. Né? Esse é o problema. E Paulo, rapidamente, na Constituição Civil, quantas etapas tem a Constituição Civil? E incidir 0,6 na entrada e na saída. Inviabiliza. Quanto iria custar um imóvel? Sim, com certeza sempre muito mais caro. Não tem cabimento. Primeiro, registrar a participação aqui do Martinho Leonardo, que é o presidente da Associação dos Moradores do Bairro da Aparecida. Ele parabeniza o Grupo Mendes pelos benefícios econômicos e imobiliários que vem trazendo à cidade, principalmente em relação à nova ponta da praia. Está registrado, Martinho. E eu queria fazer uma pergunta para você, Paulo. O Secov divulgou uma pesquisa recentemente indicando uma tendência de construção de apartamentos de até 42 metros quadrados, quer dizer, apartamentos menores, né? A gente, durante o boom, aquela euforia do pré-sal, a gente acompanhou que a cidade teve muitos lançamentos de apartamentos muito grandes, né? E agora a tendência parece que ser preferência por apartamentos menores. Você acha que é uma coisa temporária ou isso aí vai se adequar ao novo perfil da cidade? Olha, eu acho que a tendência é eles serem um pouco menores do que eram no passado, né? A gente tem a questão de custo, tem a questão do orçamento, né, familiar de cada um. A gente sabe que quanto maior o apartamento, mais caro, porque o preço é por metro quadrado, mas eu tenho uma ressalva para fazer com relação a essa questão da diminuição de uma forma demasiada dos apartamentos. A gente vê o pessoal da Vitacom, lá em São Paulo, tem apartamento lá de 19 metros quadrados, né? Eu acho que tem uma situação... 19 metros quadrados?
é menor do que um rápido, quarto de você não hotel. cai pela janela. Menor do que um quarto de hotel para a pessoa morar. Tem uma situação ou outra que eu acho que cabe, tá do lado do metrô, né? Talvez a área primária dele esteja totalmente abastecida para um público específico, mas não para que isso seja generalizado, né? Como é que uma família com 2 filhos vai morar, 2 ou 3 filhos, vai morar num apartamento de 30, 40 metros quadrados? É muito Né? pequeno, Acho que né? tem que ter um mínimo de conforto para que a pessoa tenha prazer de estar no seu próprio lar, né? Mas que o apartamento tende a diminuir um pouco, eu acredito que sim, né? O que a gente não pode é generalizar. Ou só faz apartamento grande ou só faz apartamento pequeno. Eu acho que tem mercado para todas as classes, eu acho. Paulo Mendes, prazer receber você aqui mais uma vez, tá certo? Sucesso, volte aí em outras oportunidades. Vamos ver se o Alex também aparece aqui para conversar com a gente, tá certo? Figura também importante aí no Grupo Mendes. O Alex é o vice-presidente, né? Vice-presidente, mas na verdade eles dividem lá as funções, enfim, não há autoritarismo de jeito nenhum por parte do Paulo em relação ao Alex, nem o Alex em relação ao Paulo, a gente é testemunha disso. Obrigado, até outra com a gente, viu? Valeu. Obrigado, é sempre um prazer participar do programa. O nosso Fernando Chagas está sempre aqui com a gente, Santana diariamente conosco, a gente de segunda a sexta sempre ao vivo aqui pela Santa Cecília TV, 1h30 da tarde, e a nossa reprise você acompanha às 8 da noite. Tchau, gente. Obrigado.